mas de repente no final já fica aí. Por favor, se falar de pé agora. Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Poderia sentar, queridos. Eu quero pedir sua atenção nesse instante de tempo que nos resta para meditarmos na palavra e entender. Dentro do campo da teologia, existem duas palavras. Eu não vou pregar teologia, quero ficar com uma palavra. Mas existem duas palavras que definem os prospectos sobre Deus. Uma palavra chama-se transcendência. O que é isso, pastor? Transcendência fala aquilo que eu tenho repetidas vezes dito aqui. Semana passada falamos sobre isso, sobre o Deus que tudo vê. A transcendência de Deus significa que Ele é maior, Ele é superior a tudo que foi criado. Ele é atemporal, Ele está fora do tempo, Ele está fora da criação. Ele é transcendente, está acima da nossa capacidade de entender. Obrigado. Mas tem uma outra característica de Deus que fala da imanência de Deus. O que é a imanência? A transcendência significa: eu não posso alcançar Deus. Deus está acima da minha condição de alcançar. Mas a imanência de Deus fala do Deus que criou tudo, que é esse Deus grande, poderoso, sublime, mas que se manifesta aos homens. Está presente na terra com seu amor, com a sua graça, para cuidar de mim, de você e de cada um de nós. E eu quero falar dessa característica da imanência de Deus, do Deus que visita os homens. O escritor aos Hebreus, ele faz a citação aqui de Salmos 8, e ele pergunta: que é o homem, ou o filho do homem, para o que visite? O homem pecou contra Deus, o homem errou com Deus, e por que Deus o visita? Por favor, nós vamos olhar um pouquinho a Bíblia, daqui eu vou te dar trabalho, vamos trabalhar, meu filho. Bota aí Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, aí está 6. E ouvir a voz do Senhor Deus, Buda, que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. A Bíblia diz nesse texto que na viração do dia Deus passeava no jardim. E a conotação geral de entendimento é que Deus fazia isso todo dia. Então poderíamos dizer, todos os dias, no final, no entardecer do dia, Deus visitava este casal. Para quê, pastor? Para compartilhar com eles o sabor da sua graça. Deus foi o professor, o mestre, o instrutor. Tudo que Adão e Eva precisavam receber do próprio Deus. Até o dia eles resolveram arranjar um outro mestre, resolveram ouvir uma outra voz, resolveram seguir um outro caminho, e deu no que você já sabe que deu. Toda a raça humana está debaixo do pecado, porque escolheu errado. Não esperou a visita de Deus, não esperou chegar de Deus,
O instinto de curiosidade humana proporcionou a maior miséria que o homem pôde encontrar. A única fonte segura para a tua vida é Deus. Ele não erra, Ele não falha, Ele não te induz ao erro. É fonte segura. Adão e Eva cometeram o crasso erro de receber uma outra visita da serpente. E nesse contato que tiveram, foram instigados. O diabo não fez eles pecar, instigou, despertou, tentou. Existem muitos crentes que dizem: pastor, mas o diabo me fez pecar. Você pode me dizer: não, o diabo não faz ninguém pecar, irmãos. O diabo pode te gritar. A decisão de pecar é sua. Quem erra é você. Quem escolhe errar é você. Mas também quem escolhe obedecer e servir a Deus também é você. Tem um ponto que me chama a atenção, por favor. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Quando Deus visitou Abraão, e eu vos digo que um dos textos mais ricos da Bíblia, porque quando você olha para o capítulo 18, a Bíblia diz no verso 2 que Abraão, ele viu 3 homens vindo ao encontro dele. E esses 3 que estavam ali eram 2 anjos e um era o próprio Senhor. Aquilo que nós chamamos teofania, uma manifestação de Deus pessoalmente no Velho Testamento. Abraão recebeu o Senhor visitando ele na casa dele, na tenda dele. No versículo 10, Deus disse para ele: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Deixa eu dizer para você, até porque só quero resumir, eu quero sintetizar aqui alguns pontos da visita de Deus no Velho Testamento. Já havia passado 24 anos que Deus tinha prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. 24 anos, quase 2 décadas e meia. Aí agora Deus, o próprio Deus o visita. Isso é lindo, isso é extraordinário. Às vezes muitos crentes falam: Senhor, manda o teu anjo, manda o teu anjo. Mas Abraão recebeu a visita dos anjos, mas o próprio Deus esteve ali, o próprio Senhor esteve ali, e o próprio Senhor falou para ele: olha, daqui 1 ano, Sara vai ter um filho. Capítulo 21, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: e o Senhor fez o quê? O Senhor visitou Sara, como tinha dito. Deus não falha, Deus não erra, Ele não perde a conta. 1 ano se passou, e um rebento no ventre de Sara, o riso. Isaac significa riso. Lá estava Sara, um sorriso até o canto dos lábios. Segurava um rebento nas suas mãos, um filho, um bebê, porque Deus a visitou, curou a esterilidade dela, mudou a história dela, tirou dela todo o âmbito de ansiedade. Sara foi uma mulher ansiosa, tentou ajudar Deus, meteu os pés pelas mãos, sofreu horrores, não soube esperar em Deus. Escuta, se Deus prometeu que vai fazer algo na tua vida, na tua família, não se precipite. Ele tem o poder dele mesmo em visitar a tua casa e fazer cumprir o propósito dele. Ele sara a tua família, Ele sara a tua casa, Ele sara você, porque Ele tem poder de tocar na tua alma, no teu coração, na tua vida. Ele foi pessoalmente. É assim que a Bíblia diz: e Deus visitou a Sara. Eu tenho vários textos, mas eu vou tentar sintetizar melhor.
Em Gênesis capítulo 50, no versículo 24 e 25, nosso irmão José, que já havia passado aquela temporada toda no Egito, depois de ter uma experiência terrível do Egito, ele faz essa declaração para os seus irmãos. Diz o José aos seus irmãos: eu vou, mas Deus certamente vos visitará, vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. José, quando estava no seu leito de morte, ele levantou-se, a sua profecia e disse: Deus vai visitar vocês. Passaram-se dezenas de anos. Em Êxodo capítulo 3, versículo 16, quando Deus falou com Moisés, olha, diz: olha, Moisés, vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Deus de Moisés, você vai dizer para o ancião: eu tenho visitado vocês, eu tenho visto o que os egípcios têm feito com vocês. Deus visita a tua casa, Deus visita a sua família. Amém. Não, quando você está chorando, gritando, tua alma está doente, você está sozinho, você olha para o lado, não vê ninguém. Deus está te visitando. Visitando você, dizerei: eu estou aqui, estou contigo. Eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Êxodo capítulo 13, no versículo 19, diz assim a palavra de Deus: e Moisés levou consigo os ossos de José, porque havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Quando Deus arrancou o povo do Egito, Moisés disse: Deus nos visitou. É por isso que estamos saindo aqui do Egito. A mão forte do Senhor quebrou o poderio de escravidão do Egito, e o povo pode sair dali cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque Deus visitou o seu povo. Deus não erra, irmãos. Quando olhamos para Adão, no dia que Adão pecou, no mesmo dia Deus o visitou. Com Abraão passaram-se 24 anos e Deus esteve lá, e um ano depois visitou novamente. No caso de José, passaram-se aqui 2, 3 séculos, mas Deus visitou o seu povo. Existem momentos de crise, existem momentos que as coisas parecem que perdem o controle. E aí algumas famílias se precipitam. É o caso que encontramos no livro de Ruth, quando Abimeleque pega os seus 2 filhos, sua esposa, e sai de Belém, porque havia uma grande fome. E ele resolve mudar. Ele vai para Moab, e lá em Moab morre Abimeleque, morrem seus 2 filhos, e ali Noemi, viúva, sozinha, recebe uma notícia. Ruth capítulo 1, verso 6. Olha o que diz a palavra. Então se levantou ela com essas sonhas e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pode haver aperto na tua casa, pode chegar escassez na tua casa, mas Deus vai te visitar.
Não precipite-se. Não precipite-se. Quando houve a escassez, eles saíram de Belém, foram para Moabe. Não encontraram Deus em Moabe, mas depois souberam. Deus havia visitado o seu povo. Está passando luta, irmão. Está passando prova, está apertado, está difícil. Calma. Deus vai te visitar. Ele vai chegar aí. Vai chegar no tempo dele, na hora dele, no momento dele, no tempo dele. E no tempo dele as coisas vêm de maneira correta. No tempo dele é mais gostoso. No tempo dele é prazeroso. Você precisa esperar em Deus. Confiar em Deus. Saber que Ele está no controle de todas as coisas. Como disse, estou apenas sintetizando alguns pontos. Nossa irmã Ana, quanto sofreu, quanto chorou, quanto foi humilhada pela sua algoz. Menina, é sério. Como lutar contra algo que você não pode vencer? Escutem. Como você luta contra um câncer? Como você luta contra uma doença incurável? Está fora da sua alçada. Ana tinha algo incurável, era estéril, doía na alma. Ainda tinha uma mulher que apizinhava ela, espizinhava, chamava ela, só Deus sabe dos nomes que chamava. A Bíblia diz que Ana chegava a chorar a ponto de perder o apetite, não comia. Tinha uma dor, tinha uma aflição na alma. Até que ela fez um voto a Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ana. Deus ouviu a oração de Ana. No capítulo 2 de primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 21, para ganharmos tempo, vou ficar só com a primeira parte. Olha o que diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concedeu. Deus visitou, deu 3 filhos, 2 filhas do Samuel, 6 filhos. Deus está dizendo: quando eu faço perfeito. Tu não pode ter nenhum, eu te dou 6. É só para marcar e carimbar, não foi sorte. Não é sorte, é Deus curando e mudando a história da tua vida e esfregando para dizer: sou eu que estou fazendo a tua vida. Deus visitou Ana e tirou o opróbrio, tirou a vergonha, quebrou a esterilidade. Maravilhoso. O povo de Israel, irmãos, pecou contra Deus. Analisar a história de Israel é chorar em ver que muitas das vezes repetimos o que eles fizeram. Porque Israel tinha tudo. O Deus verdadeiro. Entraram numa terra que manda leite e mel. Tinha tudo para ser feliz, mas fizeram escolhas erradas. Aí todo mundo senta a pedra. Escuta, você tem o Deus Pai a teu favor, que enviou o Deus Filho para a tua salvação, que enviou o Espírito Santo para habitar em você, e você continua fazendo escolhas erradas. Você está repetindo o pior do que essa nação fez. A nação pecou, errou. E aí, são 2 momentos. É aquilo que falamos aqui. Ficaram 400 anos no Egito e Deus os tirou. Aí quando entra em Canaã, erra, mete os pés pelas mãos. E depois disso, vão para a Babilônia. Fica 70 anos na Babilônia. Parecia que estavam lá. Acabou. Escuta. Jeremias capítulo 27, versículo 22. Olha o que o profeta diz. Jeremias capítulo 27, versículo 22.
diz assim: para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia que eu os visitarei. Deixa eu ler um outro texto aqui, depois eu volto aqui. Isaías capítulo 23, versículo 17. Diz assim: porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela voltará à sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E por último, Sofonias 2 e 7. A parte B, vamos ver tudo que diz. Olha, e será a costa para o restante da casa de Judá, e ali apacentarão seus rebanhos, de tarde se deitarão nas casas de Escalon, porque o Senhor Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. 70 anos. Parecia que estava tudo perdido. Não há mais o que ser feito. Alguns já haviam construído casas, já estavam com suas fazendas arrumadas, mas aí Deus, 70 anos depois, visita seu povo, mexe com o coração de Ciro, apresentam para Ciro, há 200 anos atrás, um homem chamado Isaías. Imagina, Isaías 45, você pode ler lá que diz assim: Ciro, o meu ungido, que libertará o meu povo. Esse homem deve ter caído para trás, olha os escritos, mas peraí, 2 séculos antes de eu nascer, Deus já tinha profetizado o que Ciro iria fazer. E Deus pega seu povo, traz de volta, e eles vão cantando, salmodiando, se alegrando, dizendo: só o Senhor é Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso nós estamos alegres, porque Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo e mudou a sorte, quebrou o cativeiro, mudou a história. Deus visita, irmãos, continua visitando. Eu quero caminhar para o fim da mensagem. Eu quero pontuar aqui mais 3 pontos só. 3 textos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 68. Lucas, capítulo 1, versículo 68. Quando Zacarias, ele externa o seu cântico, ele diz: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Deixa eu dizer para você, quando termina aqui o profeta Malaquias, as Bíblias agora estão econômicas, mas se você pegar as Bíblias 30, 40 anos atrás, você ia observar um detalhe nas Bíblias. Não sei se o senhor lembra, pastor Isaías, entre o Novo e o Velho Testamento, entre o Velho e o Novo Testamento, todas as Bíblias traziam 4 folhas em branco. Se você pegar a Bíblia antiga, você vai ver isso. O que era isso, pastor? Simbolizando os 400 anos de silêncio profético escriturístico entre Malaquias e Mateus. Malaquias, os últimos profetas do Velho Testamento. Esses 400 anos de silêncio. Aí agora que Deus já não estava a falar por sua mensagem escriturística, Zacarias está dizendo: Deus visitou o seu povo. Sabe por quê, irmãos? Pode o tempo passar, pode a luta passar,
Pode os problemas chegar na tua casa, mas chega o momento de Deus visitar você. E chegou o momento de Deus visitar. E aqui é o ápice, irmãos. Sabe por quê? João, eu acho tremendo a maneira como João descreve esse ápice de Deus, essa visitação de Deus. É a mais linda forma poética de descrever essa manifestação divina. Escuta, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Querido, vá para casa depois e pensa nisso. É o que eu tenho aqui tentado explicar para os irmãos, essa grandiosidade de Deus. O Criador, escuta, o Criador, verso 10, estava no mundo, mas a parte dele está dizendo, o mundo foi feito por ele. Então o mundo é uma criatura, e o Criador entra no meio da sua criação. O mundo é criação, e o Criador entra na sua criação. E diz a Bíblia, e o mundo, a sua criação, não conheceu o seu Criador. João, ele diz no verso 14, o verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus visitou essa terra, andando nessas terras dali da Palestina, pisando, se tornou homem e veio visitar os filhos dos homens. Essa é a maior manifestação e prova do amor de Deus. Aleluia. E nesse tempo que ele visitou, Lucas, ele registra no capítulo 7, em um momento muito especial, Jesus está lá no norte. E é interessante esse texto, porque a Bíblia diz que Jesus, ele desce, vai até a pequenina cidade chamada Naim. É interessante, ele só vai em Naim, depois ele regressa no mesmo lugar. O que ele foi fazer ali? É porque ele tinha um encontro com uma mulher que já tinha perdido o marido, e agora no auge da sua dor vai sepultar seu único filho. O Talmud judaico dizia da seguinte forma: a maior expressão da desgraça humana é uma viúva sepultar seu único filho. Não tem lamentação maior pelo desespero e a ausência de esperança que isso proporciona. Mas Jesus chegou na hora, quando saía o corpo daquele menino para ser sepultado, e o Senhor Jesus libera uma palavra de vida, toca naquele menino e devolve para sua mãe o menino ressuscitado. Sabe o que é dito? Em Lucas capítulo 7, no versículo 16, quando aquele menino, ele regressa à vida pelo poder de Jesus, diz a Bíblia aqui, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo, trazendo vida, restaurando uma família, secando as lágrimas de uma viúva, devolvendo a oportunidade para um jovem que morreu na sua terra. Deus visita. Sim, Ele visitou através do nosso Senhor Jesus. Mas agora tem um gravíssimo problema, irmãos, que é o último texto que eu quero ler. No capítulo 19 de Lucas, no versículo 44, diz assim: e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação.
Deus visitou seu povo. Jerusalém recebeu pessoalmente o próprio Deus. Mas eles não reconheceram o tempo da visitação de Deus. E por não reconhecerem, recusaram, rejeitaram, julgaram, sentenciaram, condenaram e mataram o Filho de Deus. Quando você não reconhece a visitação de Deus na tua vida, você toma medidas erradas a respeito de Deus. Você faz escolhas erradas. Você troca Deus por coisas pecaminosas. Você troca Deus por coisas mundanas. Você troca o próprio Deus por coisas que Deus não se agrada. Jerusalém trocou o seu Senhor, o seu Criador, pelas suas escolhas pecaminosas. Quando Pilatos, aquele homem ímpio, colocou Barrabás e disse: quem vocês vão escolher? Solta Barrabás ou Jesus? Eles gritaram o quê? Solta Barrabás. Crucifique a Jesus. Quando você escolhe o pecado, você está dizendo: crucifica Jesus. Eu quero o engano, eu quero o pecado na vida. Você escolhe Barrabás. Todas as vezes que você serve para o pecado, você está dizendo: eu estou escolhendo Barrabás. Deus quer ministrar o teu coração, a tua alma, o teu coração, a tua vida, o teu interior. Deus quer te lavar hoje. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Deus está dizendo para você: eu te visito. Você não percebe. Quantas das vezes que, quando as minhas crianças ainda eram pequenas, porque continuam sendo crianças para mim ainda, eu louvo a Deus pela vida delas. Saímos de casa às 8 da manhã, estão aqui até agora. Glória a Deus por isso. Deus abençoe meus filhos. Vamos participar do culto pela manhã, estão aqui até agora. Mas quando elas eram pequeninas, e às vezes as atividades do dia a dia, chegava em casa às 11 horas, meia-noite, colocava elas na cama, já dormindo, eu e minha esposa, íamos ali no quarto, colocava a mão sobre a cabeça delas, orava por ela e abençoava elas. Elas não sabiam, elas não percebiam, mas nós estávamos lá. Quantas das vezes você está lá, dormindo, Deus está te visitando, você não percebe, mas o Pai entra lá no teu quarto dizendo: estou aqui com você, estou contigo. Tem uma história que me marcou muito, irmãos. Uma certa feita, não sei se já contei, uma criança de 5 anos de idade, seus pais eram ateus, e em meio a uma grande discussão dentro da casa, acabaram tirando a vida do outro. E aquela criança ficou ali com pai e mãe mortos. Quando o socorro chegou, ficaram todos eles estarrecidos de ver aquela pequenina menina meio que perdida em meio a tudo aquilo, mas ainda lúcida, um tanto quanto que meio tranquila. E eles tomaram com choro e levaram aquela criança para um orfanato. E aquele orfanato era cristão. E no primeiro dia que aquela criança foi participar da aulinha, os professores foram orientados: olha, toma cuidado como é que vocês vão tratar essa criança. Ela não sabe nada sobre Deus. Os pais dela eram ateus. E ela passou por um trauma muito forte, muito grande. Então vocês têm muito jeitinho para falar com ela sobre Deus, porque os pais delas não criam em Deus. Não sabiam nada sobre Deus. E então, a professora com muito jeitinho falando com a classe, e ela tentando ver como é que ia falar com aquela criança. E ela colocou ali um mural e começou a falar de Jesus. Em uma das gravuras, ela pegou ali uma gravura que representava Jesus, de branco, aparecendo as mãos furadas. E ela pergunta para as crianças: vocês sabem quem é a criança? A menininha levanta a mão e diz: eu sei, tia. A professora fica com os olhos estarrecidos: como assim? Os pais dela eram ateus.
E ela, sem saber o que dizer, disse: mas de onde você conhece ele, menina? Ela disse: olha, tia, no dia que meus pais aconteceu aquela situação, esse homem segurou na minha mão, me pegou no colo e disse para mim: fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Aleluia! É ele, tia. Aleluia! Eu vi esse furo na mão dele. Deus visita crianças quebradas, arrebentadas. Há um Deus que visita os homens e traz refrigério para a alma. Pastor João Rodrigues, ele contou uma situação quando ele esteve no nosso estado. Era uma convenção de pastores lá em Carapina, não sei se o senhor estava. Você estava aqui. E numa convenção de pastores, João Rodrigues, ele contou acerca de uma irmã. Eu vou resumir bastante o nosso horário, pensando. Ela tinha 4 filhos. E ela saiu para fazer a obra, foi fazer visitas. E quando ela voltou de ônibus, foi chegando próximo à sua casa e viu um tumulto sem tamanho. O ônibus nem conseguia chegar perto. E ela saltou do ônibus. E ela percebeu, havia muitos carros de corpo de bombeiro, um tumulto danado. E ela foi chegando próximo da rua dela. Ela disse: meu Deus, o que é isso? E ela percebeu, quanto mais ela andava, a coisa parecia ser perto da casa dela. E quando ela chegou, ela percebeu. Aí veio a vizinha, correu, abraçou ela e disse: amiga, não vá, você não vai aguentar ver. Chorava, e ele disse: o que aconteceu? Amiga, tua casa pegou fogo. E ela começou a gritar: meus filhos. Olha, já estou no hospital. E ali pegaram ela, levaram ela para o hospital. E aquela mulher chega lá já escabelada, gritando. E os médicos não sabiam como dizer para ela. Disse: mãe, se acalme. Olha, nós temos um que está aqui em uma situação que inspira cuidados. E ela disse: e os outros 3? Mãe, não sei como te dizer, mas eles estão mortos. Ela virou para o médico e disse: doutor, eu não saio daqui sem os meus 4 filhos. Chamaram assistente social, chamaram psicólogo. As enfermeiras choravam porque ela gritava e dizia: eu não saio daqui sem meus filhos. Ela dobrou o joelho naquele corredor do hospital e disse: Deus, eu estava fazendo a tua obra, Senhor, e agora eu quero os meus filhos. E eles já estavam no nicotário. Os 3. Ela disse: doutor, eu quero entrar. Ela disse: não, você não pode. Eu quero entrar. Deus vai devolver meus filhos. E aquele médico que não cria em Deus disse: eu vou entrar com você. Tranca a porta. Aquela mulher se jogou ao chão e disse: Deus, o Senhor fez uma promessa para minha casa, fez uma promessa para minha família. O Senhor me fez uma promessa com meus filhos. Eu preciso da tua presença aqui agora. E ela chorava e o médico olhava para tudo aquilo e dizia: isso é loucura, é fanatismo religioso. Mas à medida que ela clamava, que ela orava, que ela chorava, daqui a pouco uma criança tossiu. Mas ela não parou, continuou chorando e gritando. Uma outra criança tossiu. Irmãos, resumindo a história, os 3 filhos foram ressuscitados. O médico começou a chorar. João Rodrigues, eu não sei a data disso, mas ele disse: pastores, é só procurar nos jornais de São Paulo, porque isso foi notícia que abalou a cidade. E aquela mulher pega os 3 filhos, sai dali de dentro. Quando chega no corredor, tem enfermeiros, tem médicos, tem pacientes, tem pessoas que estavam ali visitando, todo mundo chorando e olhando Deus. O Deus dessa mulher é um Deus incrível. Ali várias pessoas se entregaram a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Deus continua visitando lares, família. Deus continua nos visitando. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Eu quero orar por você.
Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, no teu lar, na tua família. Eu quero orar, eu quero te despedir, mas que você vai em paz, que você vai debaixo de bênção, sabendo: Deus está visitando o teu lar, Deus está visitando você agora, Ele está visitando o teu coração, Ele está trazendo renovo para a tua alma, Ele está trazendo renovo para a tua vida, Ele está dizendo: eu estou cuidando de você, eu cuido de ti, eu tenho o poder de erguer, levantar, te curar, te restaurar, fazer tudo novo. E aí, Deus tem algo novo para a tua vida. Feche seus olhos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Faz algo novo no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo a tua bênção. Eu profetizo o novo de Deus. Visita, Deus, esse coração. Visita esse lar, visita esta família. Visita, Deus, visita esse coração agora. Cura, 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 restaura, toca, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda angústia, toda depressão, todo mal-estar, em nome de Jesus. Toda fraqueza, toda debilidade espiritual, em nome de Jesus. Todo desânimo, toda frieza, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito de fortaleza, que o Espírito de vida, visita, Deus, derrama poder, derrama unção, derrama graça, derrama renovo, renova a glória, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita a tua igreja, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca, Jesus, toca com teu poder, toca, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, eu creio. Joga por terra todo levante da selva, toda artimanha maligna, caiu por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Deus continua visitando você, tua casa, tua vida. Ele mora em ti, Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos.